Jayurada Madhava Kunja Bihari Jayurada Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jashodanandana Braja Janaranjana Jashodanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Haribo, Haribo, Haribo. Então hoje vamos falar mais um verso do Bhagavad Gita, porque falar os versos do Bhagavad Gita é como se diz, né? É o pão que Deus nos dá a cada dia, certo? Quando um mestre fala, dai-nos o pão de cada dia, isso significa o pão espiritual, certo? Um mestre, ele não tem preocupação com o pão físico, porque o pão físico ele é nutrido naturalmente, né? Deus, ele nutre naturalmente todos os seus filhos, em todas as espécies de vida. Porém, quando pedimos o pão para Deus, significa que queremos receber realização espiritual. O pão com sabor de amor, sabor de sabedoria, sabor de poder espiritual, para que possamos nos conduzir aqui nesse planeta de uma forma eficiente até o fim dessa forma física na qual estamos, né, mantendo através da nossa cocriação dentro daquilo que se chama a experiência divina ou a jornada da alma, caminho espiritual. Ok? Então, qual é o pão que Deus está... Qual é o bocado, né, essa mordida nesse pão que a gente vai dar hoje? Esse pão do Bhagavad Gita. Então, nós vamos ler aqui o verso 27 do capítulo 6, Dhyana Yoga, né, a yoga da meditação. E temos observado, né, nas aulas anteriores, que o próprio Deus, vindo a esse planeta, e falando, né, com toda a sua autoridade, porque só Deus tem autoridade para falar sobre Ele mesmo e para nos revelar o conhecimento verdadeiro.
Especificamente, ele está falando esse verso aqui, 27, para os yogis que estão em busca dessa realização espiritual. Então, Krishna, vamos ler aqui o verso. Prashanta manasan hyenam joganam shukam utamam upati shantara shasam brahmabhutam akalmasham. Tradução, Senhor Krishna dizendo para Arjuna, dentro da ciência da yoga, da meditação, Krishna diz: o yogi tem a mente fixa em mim, alcança com certeza a mais elevada perfeição da felicidade transcendental. Ele está além do modo da paixão, percebe sua identidade qualitativa com o Supremo e assim livra-se de todas reações a seus atos passados. Esse verso, ele é formidável. A ideia que o Senhor Krishna nos passa no Bhagavad Gita é sobre essa maneira da gente se livrar de atividades que estão fazendo com que fiquemos presos nesse ciclo de samsara, de nascimentos e mortes, de experiências repetitivas nesse mundo que não agregam esse valor espiritual. Estamos repetindo os mesmos erros ou as mesmas atividades distanciadas do propósito da vida, que vão dando essa continuidade aqui nesse mundo. Você não consegue sair dessas formas materiais e encontrar a sua forma espiritual, porque você, seja em ignorância ou em teimosia, você insiste em continuar fazendo tudo aquilo, ou sentindo, ou pensando coisas que estão te prendendo cada vez mais nesse mundo. Por isso que no final desse verso aqui o Senhor Krishna está dizendo, e assim você vai se livrar de todas as reações a seus atos passados. Krishna quer dizer que através dos atos que você tem feito, os atos passados, não só dessa vida, das outras vidas, você está criando o quê? Reações. Está bem explícito aqui nas palavras do Senhor Krishna que essas reações, que são as sementes que plantamos numa vida passada, que vão gerar essa nova forma física, na qual você, se não tiver esse conhecimento que Deus está falando aqui, você vai continuar plantando sementes cujas reações vão ter uma nova forma. Por que não acordar imediatamente e começar a agir conforme a vontade de Deus, plantando a semente da liberdade, a semente da ação correta, ok? Não tem problema se você quer ficar nesse mundo aqui, mas o bom senso diz que devemos nos libertar completamente dessa existência material. Temos que parar para pensar o que estamos fazendo num tipo de energia, considerando que somos o espírito. Estamos num tipo de energia densa que não tem nada a ver com o espiritual. Aqui, essa energia está servindo para um propósito de nos despertar. E aí, Deus vem pessoalmente e está explicando que temos que nos livrar dessas reações pecaminosas. Temos que sair desse programa de um sistema demoníaco que nos incentiva e até nos impõe, em alguns lugares, a ficar realizando atos que não têm, futuro espiritual, vamos dizer assim. Você não se estabelece no seu eu, na sua realidade.
E quando o espírito está dentro dessa energia material, nessa situação incompatível com a sua realidade transcendental, automaticamente você está infeliz, insatisfeito, frustrado. Sua vida, por mais coisas materiais que você tenha, é uma vida que não vale a pena. Você está sentindo um vazio. Você está buscando coisas que só estão te prejudicando espiritualmente. De modo que Krishna vem, né, bondosamente, misericordiosamente a esse mundo para nos ensinar toda a sabedoria do Espírito. Vem para facilitar a nossa vida, nos trazendo esse processo de cantar o seu santo nome. Esse santo nome de Deus é o pão que devemos nos alimentar todos os dias, né? Esse pão que vai dar em nosso coração o alimento que vai desenvolver o amor, a energia do amor. E o Bhagavad Gita, ele tem, né, o Sr. Krishna, ele tem uma pegada interessante, porque reações que nos prendem nesse mundo não é só a reação negativa, é a reação positiva também. A ideia do Sr. Krishna é que você se liberte desse falso ego. O ego acredita que se ele fizer boas ações, ele vai ganhar o céu, ou ele vai ficar numa situação espiritual, mas o Sr. Krishna diz que não é assim. Se você faz ações boas, piedosas, com certeza você vai receber um tipo, né, de forma satisfatória dentro daquilo que é o prazer material. Você vai para as zonas celestiais, mas não é isso que o Sr. Krishna diz no Bhagavad Gita. Ações boas e ações ruins, dentro daquilo que é o nosso ego agindo nessa falsa identidade com a forma material, vai trazer aqui essas reações a atos passados que estão nos prendendo. E aí no comecinho desse verso, o Sr. Krishna está mostrando o que o yogi, o que é a pessoa que realmente está trabalhando na sua existência para se atingir esse ponto espiritual, para elevar sua consciência, quer dizer. O que quer dizer isso, ser um yogi? Yogi, né, vem de yoga, de união. Você está se unindo com o quê? Com esse mundo material através do seu ego, ou você está se unindo a Deus através do seu espírito? Yogi significa isso, uma ligação espiritual, tá? Não é uma prática física, uma prática mental que você faça aqui nesse planeta Terra. Yogi significa que, independentemente de todas as técnicas desse mundo, né, você simplesmente está acordado, entende quem é Deus, entende quem é você e vive nessa comunhão consciente com Deus. Isso é um yogi. Logo, o Sr. Krishna começa esse verso dizendo: o yogi, a pessoa que está no espírito, né? O yogi tem a mente fixa em mim, ou que tem a mente fixa em mim, alcança com certeza a mais elevada perfeição da felicidade transcendental. Daí que a gente estava falando, existem ações boas dentro do nível material, existem ações ruins, né? Esse mundo é uma dualidade, mas existem ações transcendentais. E qual é a ação mais transcendental que você pode fazer? É a sua mente, como o Sr. Krishna está falando aqui, ficar fixa nele. Deus, ele está se exponenciando aqui, em mim, né? Quando Krishna fala, o yogi tem que ficar com a mente fixa em mim, ele está falando nele, Deus, Krishna, o que está revelado aqui no Bhagavad Gita. Certo? Deus, ele não vai fazer um jogo de palavra. Você tem que ficar com a mente fixa em mim. Ele está se apresentando como o Sr. Krishna no Bhagavad Gita,
mas as pessoas falam, mas ele é aquela energia por trás, é o Brahman. Ele não está falando dele, Krishna. Então o pessoal começa a racionalizar. Se fosse isso, Deus falaria no Bhagavad Gita. Medita em mim, mas saiba que eu sou esse Brahman, essa energia por trás, que vocês vão se fundir em mim. Então Krishna não fala nada disso. Krishna diz, eu sou eternamente Deus, você é uma parte integrante de mim, e você como um yogi, ou seja, situado na sua posição espiritual, você tem que fixar a sua mente em mim, que sou Deus. Certo? Então temos que ter essa sagacidade da inteligência para compreender as coisas que são óbvias, onde literalmente o Senhor Krishna está falando, o Bhagavad Gita, para o entendimento facilitado de todas as pessoas. E Krishna, ele é muito direto aqui, nesse verso. Ele fala, o yogi que tem a mente fixa em mim, alcança. O que você vai alcançar? Aonde você vai chegar? Se você ficar sempre meditando, né? Já que aqui é Dhyana Yoga, Yoga da meditação, se você está sempre meditando em Deus, tá? Ou no santo nome de Deus, ou em Deus como Vishnu, na presença do seu coração. Porém, mais o Bhagavad Gita especificamente está mostrando que devemos ficar com a mente fixa em Krishna. O narrador do Bhagavad Gita, em mim, está falando nesse verso. Então, Krishna está falando que você vai alcançar você ficar nessa posição espiritual. Essa é a verdadeira posição espiritual. Qualquer pessoa que use a sua mente de uma maneira diferente disso, ainda tem que escalar oitavas superiores de consciência para chegar no ponto correto. E o ponto correto é que você tem que estar com a mente, aquilo que projeta, né, a existência do seu conhecimento, para você entender que tem que ficar em Deus. Então o que você vai alcançar com isso? Aí Krishna dá a atacada aqui, ó. Com certeza você vai alcançar a mais elevada perfeição da felicidade transcendental. Não felicidade material. Essa felicidade aí que você busca prazeres transitórios, alegrias, né, temporárias. Tudo isso acaba, né? Tudo acaba. O espírito sempre está lutando para encontrar essa felicidade espiritual, felicidade transcendental. É isso que você quer buscar. É isso que você está tentando encontrar na sua vida. Apesar de estar buscando nos lugares errados, nas situações que não tem nada a ver. Certo? Então tem que pensar nisso. Então Krishna está falando, você só vai alcançar essa felicidade real do espírito, aquilo que você está almejando, né? O que a gente está querendo nesse mundo? A gente está buscando prazer, está buscando satisfação, está buscando uma vida onde a gente tenha um bem-estar, que tenha esse sentimento, né, de amor, né, pela vida, pela existência, pelo próximo, pela beleza da vida. A gente quer esse tipo de felicidade. Só que Krishna está falando que no Bhagavad Gita que você está buscando no lugar errado isso. Você, essencialmente, sendo, né, transcendental, você e parte integrante de Deus, você essencialmente é felicidade. Porque Krishna, Deus, é a fonte da felicidade completa da existência. Não só é a fonte, como ele é a felicidade personificada. E quando sua mente está pensando sempre em Krishna, né, em contato com essa felicidade transcendental, quando você está cantando o santo nome de Deus, quando você está se alimentando com esse pão do Bhagavad Gita diariamente, ou ouvindo uma aula, né, dessa aqui sobre a realidade transcendental, imediatamente você vai começar a sentir o gostinho dessa felicidade que você está buscando há tantas e tantas vidas.
de um modo ignorante ou de um modo teimoso nesse mundo material. Tudo aqui que você encontra é reação a atividades passadas, né? Atividades chamadas pecaminosas, porque você está cocriando existências formais através do seu falso ego. E você tem que acordar disso, você tem que entrar na sua plataforma espiritual. Tudo isso é revelado aqui no Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Brahma Samhita, muita instrução, onde Deus ele manifesta pessoalmente a existência dele, né, da maneira que nem podemos compreender como que Deus aparece na existência material e faz passatempos e vem com a sua morada transcendental. Tudo isso você só vai compreender quando você estiver no espírito. Você só vai ingressar, vamos dizer assim, nos passatempos de Deus quando você estiver conectado com Deus. Não adianta tentar entender intelectualmente isso. Por isso que inicialmente temos que fazer aquilo que Krishna está falando aqui. Então Krishna está falando, se você ficar com a mente fixa em mim, com certeza absoluta, se Deus falou aqui com certeza, porque é fato. Ele está falando. Não precisa questionar isso. Você vai chegar lá nesse ponto. Então imagina, você está buscando vida após vida, aí condicionado, contaminado, e chega nessa vida e está buscando, né, de novo, poxa, eu queria estar bem, sei lá, parece que isso aqui tudo é uma prisão, parece que eu estou sendo enganado, eu não entendo muito bem onde eu estou, quem eu sou, eu não entendo essa coisa da morte, eu tenho medo, eu tenho insegurança. Eu sinto que existe um sistema que está oprimindo a minha espiritualidade, mas eu não consigo fazer nada. Então eu vou buscar alguma saída aí artificial para tentar conseguir essa felicidade. Tantas e tantas argumentações você começa a fazer. Aí de repente Krishna chega com esse verso, esse pequeno verso aqui. Você quer a felicidade transcendental, que só é possível quando você atinge a realidade do seu espírito. Então você tem que perguntar como é que eu vou atingir a realidade desse espírito para alcançar a felicidade transcendental. E o Senhor Krishna fala, mantenha sempre a mente fixa em mim, que sou a personificação da felicidade transcendental. Então isso é uma coisa lógica, né? Nem é metafísica, é uma coisa lógica. Se você está sempre em contato com a personalidade suprema da felicidade transcendental, a fonte do prazer, da alegria, se você está sempre em contato, lembrando sempre dessa fonte, né? Inicialmente a sua mente não vai compreender bem, mas você entende, pô, se eu estou sempre em contato com a fonte daquilo que eu busco, naturalmente vai despertar no meu coração, com o tempo, né, de prática ou de mente fixa nesse objeto, vamos dizer assim, supremo, essa pessoa suprema. Então isso vai despertar no meu coração. E todos os devotos que atingem essa felicidade transcendental por meio do seu sacrifício, né, da sua vontade sincera de se reunir intimamente com Deus em seu coração, eles ficam tão felizes que qualquer coisa nesse mundo perde o valor. Aquilo que você achava que te dava felicidade nesse mundo, em todos os âmbitos, né, de atividades que você possa fazer, no nível psicológico, emocional, físico, perdem o valor. Ou tem, né, o seu valor embasado no entendimento de que tudo é Deus. Aí você vai começar a ver valor nas coisas, na criação, no planeta Terra, né, na hierarquia superior que nos governa. Então você vai entender que tudo por trás é Deus agindo, e isso faz parte da sua felicidade transcendental, mas não pelas coisas em si, nuas e cruas como você buscava, mas tendo agregado a substância divina a tudo que você vê no mundo material.
E aí, quando você está feliz com Deus no seu coração, que você entrou, quando você entrou nessa comunhão com o divino, esse mundo é outro mundo, não é mais aquele mundo que você enxergava com o seu falso ego, que por si mesmo, né, esse falso ego é o símbolo da miséria, é o símbolo da tristeza, do sofrimento. Falso ego. Krishna vem para destruir o seu falso ego, para colocar você no seu lugar como espírito. E para isso ele está pedindo aqui nesse verso que você tem que colocar a sua mente, né? O yogi que tem a mente fixa em mim. Pensa nisso. Você está fixando a sua mente em quê? Em quem? Em qual situação? Em qual lugar? Em qual profissão? Em qual desejo futuro? Você está perdendo tempo. Tudo isso está dentro da ilusão, está criando reações que vão simplesmente criar outras situações materiais naquilo que se chama futuro, nesse ciclo, né, de nascimentos e mortes. E você está perdendo hoje, o seu dia de hoje você está perdendo. Então, exista na sua vida materialmente, faça o que você gosta de fazer, você gosta de fazer uma atividade física, ou qualquer coisa que você goste de fazer, mas nunca esqueça de estar pensando em Deus o tempo todo. Coloca esse agente divino em todas as suas atividades, para quê? Para elas ficarem transcendentais. Ações transcendentais libertam. E ações materiais, sejam chamadas, né, boas ou ruins, de acordo com os valores da dualidade material, nos prendem nesse mundo. E a primeira coisa que você tem que fazer é saber quem é Deus. E quando você entende quem é Deus, você começa a usar a sua energia para fixar a sua mente, a sua inteligência nesse poder supremo, né, que é o Senhor Krishna, o Senhor Vishnu, o santo nome de Deus, tudo aquilo que é relacionado com Krishna, né, Krishna Katha, todos os tópicos, né, relacionados a essa busca divina são a verdadeira saída, né, inteligente e consciente do mundo. Usar a inteligência é seguir aquilo que Deus está falando. No final do Bhagavad Gita, Krishna diz para Arjuna: e aí, Arjuna, agora você entendeu todas as minhas palavras com a sua inteligência? Depois Krishna diz: eu digo para você que se você lê o Bhagavad Gita, né, se estuda o Bhagavad Gita, você está me adorando com a sua inteligência. É para isso que nós temos o corpo de inteligência, para adorar a Deus, obtendo a sabedoria, né, do que ele falou e seguindo aquilo que vai nos libertar completamente desse mundo material e que vai fazer com que atinjamos a felicidade transcendental. Lá no mundo espiritual, onde Krishna vive com seus devotos, né, em diversos tipos de humores ou relacionamentos, lá tudo é felicidade transcendental, não tem esse corpo material, essa mente material, esse intelecto que separa tudo. Lá tudo é amor a Krishna. Esse amor a Deus, né, ou amar a Deus sobre todas as coisas, é a tônica principal lá de Vaikuntha Loka Dhamma, de Vrindavana. Todo mundo em êxtase de amor por Deus, todo mundo assim, em felicidade transcendental, que não podemos compreender agora o que é felicidade transcendental, porque as pessoas têm um conceito material de felicidade, de prazer, de amor, mas você só vai poder sentir o amor real, a alegria, né, pura, a bem-aventurança, se você tomar uma atitude na sua vida de se voltar para Deus, como Ele é. Por isso que esse Bhagavad Gita de Srila Prabhupada é o Bhagavad Gita como ele é, não um Bhagavad Gita especulado, mas um Bhagavad Gita direto, onde você simplesmente se associa diretamente com as palavras
né, de Krishna, aceitando imediatamente Krishna como a suprema personalidade de Deus, adorando também o Senhor Chaitanya, Nityananda, Adwaita, né, Gadadhara, Srivasa, se associando com os devotos de Deus que estão realizados em Deus, e aí você alcança a meta suprema dessa forma humana e vai embora aqui dessa escola material, dessa energia que não tem uma compatibilidade real com a energia do espírito que você é. Mas em ilusão você fica tentando arranjar situações que tragam um pouquinho dessa felicidade material, que nada mais é do que sofrimento disfarçado. Porque quem está sentindo essa alegria aí que você tem no mundo material é o ego. O espírito não está sentindo essa alegria. A alegria do espírito é essa comunhão com Deus. E aí Krishna, ele fala profundo, né? Ele fala aqui, ó, com certeza alcança aqui, ó, a mais elevada perfeição da felicidade. Não é só a felicidade, é a perfeição da felicidade, porque a sua mente está unida ao objeto supremo perfeito da felicidade, né? O espírito, né, deve ser perfeito como é perfeito o ser supremo, porque você é parte dessa perfeição, logo você é perfeito. Mas para você se situar em perfeição, você tem que se render a Deus. E todo mundo quer existir nesse estado de felicidade. E daí vemos tantos livros, tantas técnicas, né, de autoajuda para você atingir um estado feliz da vida. E Krishna aqui nesse verso ele fala, não, você só vai alcançar essa perfeição feliz quando você estiver situado em amor, em comunhão com essa fonte, né, causa suprema da felicidade perfeita, que é Krishna. Tudo aqui colocado de uma forma bem explícita, né, explícita por Deus. Temos que acordar imediatamente, parar de ficar buscando soluções na ilusão através de pessoas que não têm a realização divina, que não têm o coração entregue a Deus, que são pessoas mais, né, desenvolvidas na mente, no intelecto, na psique. Por isso que é psicologia, né? Então a psicologia tem que ser transcendental, não a psicologia mental. A partir do momento que um devoto, né, está ensinando a outro a se render aos pés de lótus da suprema personalidade de Deus para atingir a harmonia completa, a perfeição, né, equilíbrio e tudo mais. Então, esse é um psicólogo transcendental. O maior tratado de psicologia transcendental é o Bhagavad Gita, já que o psicólogo supremo, o Senhor Krishna, está nos dando aqui todas as instruções necessárias para erradicarmos, né, os desequilíbrios, os problemas, né, neurológicos, psicológicos, emocionais que nós temos. Mas as pessoas são rebeldes, elas não querem se render a Deus. Elas encontram, né, desculpas após desculpas para não darem nem um pouquinho do seu tempo para estudar o Bhagavad Gita, para cantar o Santo Nome. As pessoas estão loucas, né? Enlouqueceram completamente. Kali Yuga, né? Kali Yuga, o mundo regido pela moda da paixão e pelo modo da ignorância. Mas é uma escola e tem pessoas que estão tentando acordar outras, e cada uma no seu tempo, né? Respeitando a liberdade de cada pessoa viver como queira. Porém, o conhecimento está aí. E você tem que tomar simplesmente uma atitude de que, não, agora eu não quero mais ter outro nascimento e ficar aqui boiando no sentido da vida. Por que então não investir toda a sua energia nisso, nessa sabedoria?
se associar com pessoas que estão falando sobre Krishna, ler o Bhagavad Gita, cantar o nome de Deus. Por que não fazer isso? Qual o problema? Qual a dificuldade? Tudo mais que é inútil você faz assim durante muito tempo, só mudando, né, a história, o cenário, e de repente Deus chega e fala assim: faça isso que com certeza, nesse verso, você vai alcançar a felicidade suprema. É só manter a mente fixa em mim. Krishna. Isso é direto. Qual o problema de entender isso? O problema está em por que eu não me rendo a essa sabedoria, por que eu não me rendo a Deus? Porque eu estou insistindo ignorantemente, através de ter recebido esse conhecimento, em querer ficar mais uma vida de nascimento, morte, doença, velhice e tanta problemática, né? Dessa forma que não tem nada a ver com o espírito, mas que ao mesmo tempo é uma projeção da sua consciência espiritual para aprender algo. Então o que você veio aprender nesse mundo? A se libertar desse mundo. Não que esse mundo é ruim, mas que você está vivendo numa falsa concepção de vida. A partir do momento que você se une com Deus e a felicidade transcendental nasce no seu coração, esse mundo material passa a ser um mundo perfeito também, porque você vai enxergar de maneira feliz toda essa existência material. De modo que Deus, depois de falar isso, eu vou repetir de novo, tem que repetir, porque as pessoas parece que a cabeça delas pensa, mas não absorve. Então Krishna está falando: o yogi que tem a mente fixa em mim alcança com certeza, a mais elevada perfeição de felicidade transcendental. Não há questionamento sobre isso. São as palavras de Deus. E depois ele diz: esse yogi que faz isso, né, que mantém a mente em mim, ele está além do modo da paixão. O que é o modo da paixão? O modo da paixão é esse modo agitado da mente, né? Tudo isso no Bhagavad Gita está muito bem explicadinho. Então o modo da paixão é esse modo agitado. Você não consegue ficar com Deus, você sempre quer fazer alguma coisa, tem que fazer e nunca ser. Krishna está falando: você tem que ser uma parte integrante minha. Você tem que entender que eu que estou fazendo tudo na existência de todo mundo, eu que estou mantendo tudo. Por isso que o nome de Krishna no coração, como o mantenedor de todos os desejos, de tudo que acontece nesse mundo material, se chama Vishnu. Vishnu quer dizer também que é onipenetrante. Por trás de tudo que acontece na existência de cada pessoa, de cada coletividade, de cada planeta, de cada galáxia, de cada universo, é a presença de Deus que está fazendo tudo acontecer perfeitamente, numa ordem que você nem pode, né, imaginar. E daí Krishna está falando aqui que esse yoga está além do modo da paixão, que é esse modo que te leva sempre para o lado de fora. O modo da paixão é isso, você não vem para o lado de dentro, que já é o modo da bondade, que é o modo do conhecimento. O modo da paixão não, você sempre está querendo fazer alguma coisa, você nunca quer sentar, fechar os olhos, meditar, entrar em silêncio. É impossível uma pessoa do modo da paixão, né? Às vezes nem ler um livro consegue, porque a mente está sempre. Então esse é o capítulo 6 que está falando sobre a mente. Então Krishna fala modo da paixão. Todo mundo aqui em Kali Yuga, escravo, né, da mente. As pessoas querem fazer tudo em suas existências falsificadas por esse ego, né, que identifica o corpo como sendo ele mesmo. E todo mundo, todos os objetivos, propósitos externos são como fantasmas, né? Eles se dissolvem assim, do nada. Então Krishna está falando, você está no modo da paixão aí, buscando tudo nesse mundo, com essa ansiedade, né? Uma ansiedade é a característica do modo da paixão. As pessoas não ficam em paz, não tem essa paz interna.
que é o que o yogi alcança. Então elas acordam, desde a hora que acordam até a hora que vão dormir, a mente está aceleradíssima, pensando em coisas materiais, o que eu vou fazer, e amanhã, e depois de amanhã, e no futuro. Aí o Mestre Jesus vem e fala, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Entenda o que você é agora, fique em Deus. Deus já sabe o que você quer. Se você ficar em Deus, tudo vai ser acrescentado na sua vida, certo? E você vai atingir a felicidade suprema. E com isso eu não quero dizer que você fica inativo, não, você fica mais ativo ainda, porque você começa a desfrutar realmente do mundo material como sendo a presença divina. Você entende que o mundo material, o universo, é um organismo vivo, correspondendo com seus desejos, com seus pensamentos, tudo aquilo que você quer. E o que você quer? E se você quiser Deus, se você fixar a mente em Deus, tudo vai vir para você favoravelmente para o seu avanço espiritual. Infelizmente as pessoas não têm fé, né? Elas duvidam disso, do seu próprio poder, né? Quando o mestre diz, né? Vós sois deuses, ele quis dizer isso. Você é um com Deus, criando tudo que você quiser, mas você duvida. Você tem medo, você é programado para achar que é um ser insignificante, submetido a um sistema, né, corrompido. Tem que acordar imediatamente. Eu sou um filho de Deus, uma parte integrante de Deus, eu vou me render a Deus, eu quero ser feliz nesse mundo, eu quero ser feliz no mundo espiritual, eu quero viver na minha essência, no espírito, e fazer acontecer desse mundo da melhor maneira possível. Eu quero ser um instrumento de Deus, levar a mensagem do divino, emanar a minha energia, a minha luz para esse mundo que está tão escuro, onde as pessoas estão simplesmente se degradando, né? Vida após vida. E eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém, para ser o mestre, para ser nada. Simplesmente eu estou passando a mensagem do Bhagavad Gita, falando o que o Senhor Krishna está falando. Eu estou unido em Krishna, em consciência, e as minhas palavras falam sobre Krishna, para que vocês possam entrar em contato com Krishna e assim viver uma vida plena também, e serem felizes, terem muita energia e também falarem de Krishna para as outras pessoas dentro daquilo que é a sua realização e não a sua teoria. Então Krishna está falando aqui que o yogi que está sempre pensando em mim, ele está além do modo da paixão. O que significa esse além? Além da energia material que está te controlando. Você está em Deus agora, você não está mais no falso ego. E o modo da paixão, ele arrebenta o falso ego, né? O ego não descansa nem um segundo. O modo da ignorância é aquele modo que as pessoas ficam animalizadas, sonolentas, drogadas, só querem saber de dormir, renegam Deus, renegam as religiões. Então, o modo da ignorância é isso. É um modo de hipnose, de sono completo, de loucura. E o modo da paixão é esse modo que você quer conquistar a energia material de qualquer maneira. E sua mente está sempre acelerada, né? Aí é cocaína, aí é só coisas que você tem que fazer o tempo todo. E aí quando você fica em silêncio, quando consegue uma paz, isso te irrita profundamente. Quando você vai para uma floresta, assim, andar, ouvir os passarinhos, ou contemplar uma flor, irrita muito a mente da pessoa que está no modo da paixão. Ela não tem essa sensibilidade de sentir a existência, de perceber a divindade em tudo. E aí nesse verso Krishna fala, esse yogi ele está além, ele vai além desse modo, ele sai da propensão dele, da mente está sempre indo para fora, para o futuro, para algum lugar que não vai levar a nada. E aí o yogi, né, é aquele que está com Deus no coração, ele está em paz, ele vive momento a momento
nessa essência feliz de ser nesse mundo, sem ter pretensão egóica nenhuma, vendo, né, co-criando com Deus os frutos dessa felicidade que ele está sentindo, entendendo que as pessoas só não chegam a esse ponto em que ele está porque elas não se rendem a Deus, não aceitam essa coisa óbvia que Krishna está falando aqui no Bhagavad Gita. E depois, né, que Krishna fala que o yogi vai além do modo da paixão, qual é a característica de ele estar além do modo da paixão? Aí o Senhor Krishna diz aqui, ele percebe a sua identidade qualitativa com o Supremo. Então você é parte integrante de Deus. Qualitativamente, no nível espiritual e absoluto, você é igual a Deus. Quantitativamente, Deus é a causa de tudo. Você é parte, todo mundo é parte de Deus. Mas qualitativamente nós temos a mesma substância que Deus tem. E quando você percebe isso, não só percebe, né, ou sabe, mas quando você vive isso, nesse sentimento, poxa, eu sou o poder de Deus em ação, eu sou a sabedoria de Deus acontecendo, eu sou o amor divino me manifestando. Então, quando você sente essa igualdade, né, com Deus, quando você entende eu e o Pai somos um, no sentido de que eu emano todas as qualidades do Pai, porque eu sou igualzinho a Ele, né, num nível, vamos dizer assim, infinitesimal. Deus é tudo no nível infinito, mas nesse nível infinitesimal, você se torna um deusinho nesse mundo, vamos dizer assim, co-criando uma vida perfeita, feliz, amorosa, né, cheia de graça, e está também, né, feliz. Você vai estar na posição que você sempre quis ter, durante tantas e tantas vidas. E nesse estado feliz, em comunhão com Deus, quando você abandona esse corpo material, você volta para o mundo espiritual. É isso que o Senhor Krishna está falando aqui no Bhagavad Gita, e está insistindo que nós nos livremos de todos os atos das reações passadas, conforme ele explica aqui também nesse verso. Compreende? Então, você vai perceber a sua identidade qualitativa com Deus quando você for além do modo da paixão. Enquanto você estiver no modo da paixão, quer dizer, o modo da paixão é o ego, agindo o tempo todo. Surreal, louco, querendo construir, competindo, querendo ganhar, querendo ser melhor, querendo provar que ele sabe mais, que ele é incrível. Essa personalidade ilusória. Você pode ser o melhor desse mundo, mas e daí? Os primeiros desse mundo serão os últimos no reino de Deus. Assim é dito pelos mestres. Os primeiros desse mundo, que vivem na concepção do falso ego, serão os últimos no reino de Deus, porque no reino de Deus não tem esse falso ego, do modo da paixão. Só quando você entende a sua identidade qualitativa com Deus e vive assim, e finalmente consegue se libertar, né, desse ponto onde você pensa ser alguém assim, relevante dentro do ego nesse mundo, quando você se liberta disso e simplesmente se situa em amor a Deus, com a mente sempre pensando no divino, compreendendo, né, que as outras pessoas estão sofrendo exatamente porque elas querem firmar o ego, né, o falso ego delas nesse mundo, se identificando com essa forma material. Isso aí é até ridículo para um devoto, né, que já está observando, assim, vendo que a pessoa ela age como um marionete, né? Vocês já viram aquele bonequinho, né, que o cara fica manipulando, falando, parece que é de verdade aquele boneco, mas ele é um marionete. Assim também a pessoa que age no modo da paixão, no falso ego, é um marionete da vida material. É um escravo para falar, para fazer gestos,
Até para pensar depende do manipulador da marionete. Né? Então, a maioria das pessoas, quando você enxerga, quando você já está conectado com Deus, é que são bonequinhos sendo controlados pelos modos da energia material. Tem uma foto bem interessante no Bhagavad Gita que mostra, né, as pessoas sendo controladas assim de cima, com as mãozinhas dos três modos da natureza. Então temos que acordar imediatamente, sair dessa maia, dessa ilusão. Temos que nos livrar imediatamente de todas as ações que estão nos prendendo aqui, nos mantendo nessa posição, né, qualitativa com Deus, nessa unidade qualitativa com Deus. Eu sou um com Deus nessa unidade qualitativa, onde eu ajo como servo de Deus. E Deus age para nós como servo supremo. Somos servos porque Deus é o servo supremo. Por amor, Deus está mantendo a vida de todo mundo, está tendo assim uma super paciência, esperando o tempo em que vamos nos render aos pés de lótus dele. Então, para terminar aqui, eu vou falar o significado de Srila Prabhupada, é bem pequeno. Significado de Srila Prabhupada. Brahma Bhuta é o estado em que se está livre da contaminação material e situado no serviço transcendental ao Senhor. Brahma Bhuta é essa posição, né, espiritual natural de todo ser que está, né, em qualquer lugar da existência. Você tem que se livrar da contaminação material. Madhi Bhaktin Labhate Param, Bhagavad Gita 18:54. Ninguém pode permanecer na qualidade de Brahman ou espírito, o absoluto, enquanto a mente não se fixar nos pés de lótus do Senhor. A gente vê que aqui até o devoto puro, né, de Krishna, de Srila Prabhupada, ele também é direto igual a Deus. Os devotos de Deus são diretos igual a Deus, não tem enrolação, não tem argumentação. Eu não preciso passar a mensagem de uma forma, uma narrativa que te convença alguma coisa. Você tem que falar na lata, né? Na lata, né? Diretamente. É isso que Krishna está falando. Ouça, será que a expressão direta não é suficiente, não? Ou você quer fazer um malabarismo com essas palavras para racionalizar aquilo que você imagina que seja dentro da sua crença, ou daquilo que você não consegue mais se desvencilhar, porque você acreditou tanto naquilo que não pode mudar. Eu vou morrer nessa ilusão, mas eu não mudo porque essa é a minha verdade. Então está todo mundo em maia. Essa minha verdade é a minha ilusão, na verdade. E aqui Krishna ele vem falar a verdade absoluta. Ele é a verdade absoluta, se revelando. Tá? Então, é dito, Savaimana Krishna Padaravindajo. Ocupar-se sempre no serviço transcendental amoroso ao Senhor ou permanecer na consciência de Krishna é estar realmente liberado do modo da paixão e de toda contaminação material. Esse verso, né, incrível, maravilhoso, não tem discussão, você ouviu, agora você sabe que se você quiser ser feliz, você tem que começar a pensar, a sentir em Deus, entender quem é Deus, saber, né, qual o processo que vai te tornar um Bhakti Yogi, né, um yogi, um ser unido a Deus qualitativamente em amor e felicidade, e aí a sua vida vai ser um sucesso. O último verso do Bhagavad Gita, aquele que está igual Krishna e Arjuna obtém a vitória, a opulência. Então você é vitorioso. Se você entendeu isso, essa aula que eu falei aqui para você, vitória significa isso. Um guerreiro vitorioso significa que você está andando com a armadura divina, né? Só que você não existe para atacar, você existe para passar a mensagem de Deus, você caminha em amor, certo?
Então, é incrível, né? Ler um verso desse e entender assim, tudo de uma vez, de uma forma bem simples, né? Conforme estamos falando aqui, ninguém está complicando nada, mas as pessoas relutam em aceitar a coisa simples. A pergunta é, por que você não quer se render a Deus? Por que você não quer ter um tempo com a divindade? Por que você, lendo ou ouvindo algo tão óbvio, que é a palavra direta de Deus, você renega isso, critica, procrastina, deixa para outra vida? Então você tem que realmente tomar uma atitude na sua vida. E você não faz isso, né? Colocando aqui exatamente esse verso aqui, porque você está no modo da paixão. Você está hipnotizado pelo mundo material. Você é programado, né, pela mídia, pela tradição, pela família, por tudo aquilo que já vem carregando essas atividades das reações passadas, vidas após vidas, gerações após gerações, e aí surge alguém que está falando para você, acorda, desperta, lê o Bhagavad Gita, entenda, se associa com pessoas que já estão realizadas em Deus, que podem dar uma amplitude de conhecimento, uma profundidade, né, dentro dessa sensibilidade de ficar cada vez mais rendidos a Deus. E daí do Bhagavad Gita você pode passar para assuntos mais elevados, estando situado nessa posição qualitativa ou situada no espírito, para assuntos transcendentais, porque aí você vai entender o que são os passatempos de Deus, né? Como que é o mundo espiritual, o que é essa coisa de eternidade. E tem que fazer isso. Se você está na forma humana, tem que usar a sua inteligência para isso. Senão, simplesmente, você está perdendo a sua vida. Mesmo que você tenha tudo material, como a gente fala, né? Que você seja um trilionário, você tenha tudo, um bom karma, que você seja um semideus, um anjo. Se você não se render a Deus e não o fizer por onde, sua vida simplesmente vai ser um desperdício, uma inutilidade. De que adianta ganhar esse mundo inteiro, esse universo inteiro, se você vai perder a sua alma, você vai perder o amor a Deus, você vai perder a consciência de ser feliz de uma forma bem simples. Então vamos reconsiderar a nossa existência a partir desse momento, né? Pelo menos a pessoa que ouviu essas palavras, que nada mais são do que as palavras do verso aqui do Bhagavad Gita, né? Não são as minhas palavras. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou dando o procedimento da autoridade. Ok? Então leiam o Bhagavad Gita. Baixa lá um PDF da internet. Depois vem aqui, vem conversar. Vamos fazer comentários. Vamos discutir esse assunto de uma forma produtiva, né? Transcendental. Ok? Um beijo no coração, muita luz, muita paz, muito entusiasmos. E vamos lá, todo mundo junto, todas as glórias, os devotos reunidos. Haribo!